Quando fiz 65 anos, organizei uma festa para a família. Ninguém apareceu. Nesse mesmo dia, minha nora publicou fotos de todos em um cruzeiro. Eu apenas sorri. Quando voltaram, entreguei a ela um exame de DNA que a deixou pálida. Que bom que você está aqui. Acompanhe a minha história até o final e me diga nos comentários de que cidade você está me assistindo para eu saber até onde ela chegou. Passei 3 semanas planejando minha festa de aniversário de 65 anos. 3 semanas escolhendo o menu perfeito, decorando a sala de jantar com flores frescas e ligando para todos para confirmar a presença. Eu até comprei um vestido novo, azul marinho, com pequenos botões de pérola, desses que Hélio sempre dizia que me deixavam elegante. A mesa estava posta para 8 pessoas, com cartões de lugar escritos com a minha melhor letra. Hélio Medeiros, o pequeno Tomás, que acabara de completar 7 anos, a doce Emília, que tem 5, minha irmã Rosa, seu marido Carlos e, claro, eu na cabeceira da mesa, de onde eu podia ver todos os rostos enquanto celebrávamos juntos. Às 18h30, ninguém havia chegado. Revi meu celular 3 vezes pensando que talvez tivesse me enganado com o horário. Mas lá estava no meu calendário. Jantar de aniversário 18h30. Eu havia enviado lembretes a todos apenas 2 dias antes. Às 19h, liguei para Hélio e a chamada caiu direto na caixa postal, depois para o celular de Mariana. O mesmo. Rosa também não respondeu, o que era estranho, porque ela sempre atende ao segundo toque. Fiquei parada na sala de jantar, olhando os pratos intactos. As velas que eu acendi 1 hora antes já haviam se consumido até restar apenas pequenos tocos. O assado esfriava dentro do forno. O bolo de chocolate que passei a manhã inteira preparando estava perfeito e intacto sobre a bancada da cozinha. Talvez o trânsito esteja ruim. Talvez tenha surgido algo de última hora. Estas coisas acontecem, eu disse, embora meu peito estivesse apertado e minhas mãos não parassem de tremer. Às 20h, soube que eles não viriam. Deixei-me cair na cadeira, olhando os assentos vazios ao meu redor. Aquilo não era apenas um atraso, era algo completamente diferente. O silêncio na minha casa era diferente. Não tranquilo, mas oco, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Foi então que cometi o erro de checar o Facebook. Lá, no topo do meu feed, apareceu uma foto que me gelou o sangue. Mariana, radiante, com um vestido branco esvoaçante, o braço em volta de Hélio, que sorria mais do que eu o via sorrir há meses. Atrás deles, o azul profundo do oceano se estendia sem fim. O texto dizia: vivendo nossa melhor vida em um cruzeiro pelo Caribe, muito gratos por esta incrível escapada em família. Rolei para baixo e vi mais fotos. Tomás e Emília construindo castelos de areia em uma praia impecável. Rosa e Carlos brindando com coquetéis no que parecia ser o bar elegante de um navio. Todos estavam lá, todos, menos eu. O horário mostrava que as fotos tinham sido publicadas há 1 hora. Enquanto eu estava sentada aqui esperando por eles, eles estavam a milhares de quilômetros de distância, brindando com champanhe e rindo durante algum jantar ao pôr do sol em um cruzeiro. Senti algo se rachar dentro do meu peito. Não quebrar, mas rachar, como o gelo de um lago quando a temperatura cai rápido demais. Todos tinham planejado. Mariana havia organizado umas férias em família que me excluíam deliberadamente, programadas para o dia do meu aniversário, e de alguma forma convenceu todos a irem, até mesmo Rosa, minha própria irmã, a mesma que malha semana passada havia me ajudado a escolher as decorações para esta festa. Fiquei olhando aquela foto até meus olhos arderem. O sorriso de Mariana parecia especialmente brilhante, quase triunfante. Ela estava parada exatamente onde eu deveria estar, no centro da minha família, cercada pelas pessoas que deveriam me amar mais. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Hélio. Perdão, mamãe. Esqueci de te dizer que estaríamos viajando esta semana. Mariana reservou uma viagem surpresa. Feliz aniversário, a propósito. Esqueci de te dizer.
Como se um cruzeiro pelo Caribe fosse algo que a gente simplesmente esquece de mencionar. Como se tê-lo reservado exatamente no meu aniversário fosse pura coincidência. Larguei o telefone com cuidado, com medo de atirá-lo contra a parede se o segurasse por mais um segundo. O assado já estava definitivamente frio. Caminhei até a cozinha e desliguei o forno com movimentos mecânicos estranhos. Eu me sentia como se estivesse observando de fora do meu corpo, olhando aquela mulher triste em seu vestido azul marinho, recolhendo um jantar que ninguém veio comer. Embrulhei o bolo em filme plástico e o guardei na geladeira. Apaguei o que restava das velas. Comecei a guardar a minha melhor louça na cristaleira. Cada prato batendo no outro com um som que parecia alto demais na casa silenciosa. Mariana havia ganhado algo naquela noite, embora eu não tivesse certeza de que jogo estávamos jogando. A única coisa que eu sabia era que, pela primeira vez nos meus 65 anos, eu me senti verdadeiramente invisível, não apenas ignorada ou esquecida, mas apagada. Ao apagar as luzes da sala de jantar, vi meu reflexo na janela escura. Eu parecia menor, diminuída. A mulher que me devolvia o olhar havia passado décadas sendo o ponto de equilíbrio da família, aquela que acalmava discussões e lembrava de aniversários e datas importantes, a que sempre colocou a família em primeiro lugar. E todos eles haviam escolhido passar meu aniversário fingindo que eu não existia. Subi as escadas para o meu quarto, cada degrau mais pesado que o anterior. Amanhã, eu teria que enfrentar as consequências. Os pedidos de desculpas falsos, as desculpas sobre mal-entendidos, a voz doce de Mariana explicando que a viagem havia sido reservada há meses e que não havia nada que pudessem fazer. Mas naquela noite, eu só precisava me sentar com aquela dor, senti-la de verdade, porque algo dentro de mim dizia que aquilo não era apenas uma festa de aniversário perdida, era algo muito maior e muito mais deliberado do que eu jamais havia imaginado. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, enquanto minha mente repassava cada reunião de família dos últimos 5 anos. O aniversário que não foi apenas esquecido, mas sabotado de propósito. E, conforme as horas avançavam lentamente, outras lembranças começaram a surgir, cada uma mais inquietante que a anterior. O 4º aniversário de Tomás. Eu estava tão animada para vê-lo apagar as velas, mas quando cheguei ao local, Mariana me recebeu na porta com aquele sorriso de desculpa que ela havia aperfeiçoado. Ai, Glória, o Hélio não te avisou? Tivemos que mudar a festa para amanhã. Surgiu uma pequena emergência. Mas eu podia ouvir as crianças rindo lá dentro. Eu podia ver balões através da janela. Quando liguei para Hélio mais tarde, ele parecia genuinamente confuso. Amanhã? Não, mamãe. A festa é hoje. A Mariana deve ter confundido as datas. O primeiro dia do jardim de infância de Emília. Perguntei a Mariana 3 vezes a que horas a levariam para eu poder estar lá com minha câmera. Vamos muito cedo, ela me disse. Tipo 7 da manhã. Provavelmente muito cedo para você. Quando apareci mesmo assim, a professora me disse que Emília havia chegado na hora normal, às 8h30. Perdi vê-la entrar na sala. Perdi seu pequeno aceno nervoso se despedindo de Hélio. O Natal passado. Mariana me ligou 2 dias antes com a voz tensa de uma falsa preocupação. Glória, odeio fazer isso, mas o Hélio tem estado muito sobrecarregado com o trabalho. Ele pediu para que a ceia de Natal deste ano fosse pequena, só a família mais próxima. Passei o Natal sozinha, requentando sobras e assistindo a filmes antigos. Depois, soube por Rosa que eles tiveram uma celebração enorme. Ela havia visto as fotos no Instagram. 20 pessoas, incluindo amigos da faculdade de Hélio e vários vizinhos. Todos, exceto eu. Cada lembrança se encaixava como uma peça de quebra-cabeça, formando uma imagem que eu tinha sido cega demais para ver. Aquilo não era uma série de mal-entendidos ou conflitos inocentes de agenda. Era algo sistemático, calculado. Levantei e preparei café quando o sol nasceu, com as mãos ainda tremendo pelo cansaço e por algo mais, uma crescente sensação de inquietação. Peguei o telefone e comecei a rever as publicações de Mariana nas redes sociais do último ano, olhando-as de verdade pela primeira vez.
Lá estava ela na peça da escola de Tomás, sentada na primeira fila ao lado de Hélio. Eu havia perguntado especificamente sobre aquela peça, e ela me disse que havia sido cancelada por causa de um surto de gripe. Lá estava ela no festival de dança de Emília, o mesmo que Mariana disse ser apenas um ensaio. Nada de especial. Foto após foto de momentos de família dos quais eu havia sido excluída, cada uma com legendas sobre memórias preciosas em família. E como ela se sentia abençoada por ter aquelas pessoas em sua vida. O mais cruel era o quão natural tudo parecia. O braço de Mariana em volta de Hélio, as crianças agrupadas junto aos pais, todos sorrindo como se pertencessem àquele lugar, como se estivessem completos sem mim. Larguei o telefone e caminhei até a janela da cozinha, olhando o jardim que plantei quando Hélio era criança. Ele costumava me ajudar a tirar o mato desses canteiros, com suas mãos pequenas e cuidadosas, com os talos delicados. Quando foi que o perdi? Quando ele parou de me ver como alguém essencial para a sua felicidade? A resposta veio com uma clareza desconcertante. Antes de Mariana entrar em nossas vidas, Hélio me ligava 2 vezes por semana. Tínhamos jantares certos, um domingo sim e outro não. Ele me pedia conselhos sobre problemas do trabalho, compartilhava histórias do seu dia. Era meu filho, meu amigo, meu vínculo com um futuro que eu havia ajudado a construir. Mariana mudou isso aos poucos, tão lentamente que eu não notei até que fosse tarde demais. Primeiro, os jantares de domingo se tornaram mensais. A Mariana tem planejado umas refeições tão elaboradas. Hélio explicou. Ela adora me ter só para ela nos fins de semana. Depois, as chamadas se reduziram a contatos por obrigação em feriados. Desculpa, mamãe, não posso falar muito. A Mariana nos deixou com o dia muito corrido. Ela nunca disse nada diretamente contra mim. Isso teria sido óbvio demais, fácil demais de rebater. Em vez disso, ela operava nos espaços entre as palavras, nos silêncios que seguiam suas sugestões. Sua mãe parece cansada ultimamente. Talvez não devêssemos sobrecarregá-la com as crianças neste fim de semana. Vi sua mãe no supermercado ontem. Parecia um pouco confusa com alguma coisa. Você acha que ela está bem morando sozinha? Insinuações sutis de que eu estava me tornando um fardo, uma preocupação, alguém a ser administrado em vez de incluído. Pensei na forma como ela me abraçava nos encontros de família. Sempre um segundo a mais, a mão dela esfregando minhas costas, como se eu fosse uma parente idosa e frágil que precisava de conforto, e não um membro igual da família. Em como ela interrompia quando eu falava com as crianças, desviando a atenção delas para outra coisa. A vovó Glória teve um dia longo, queridos. Por que vocês não mostram o brinquedo novo para o papai? E Hélio, meu lindo e confiante filho, tinha absorvido tudo sem questionar. Ele começou a me olhar como Mariana olhava, com uma mistura de carinho e pena, como se eu fosse algo precioso, mas cada vez mais irrelevante. O telefone tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Na tela, o nome de Hélio. Oi, mamãe! A voz dele era alegre, relaxada, de um jeito que apertou meu peito. Só queria ligar para te dar feliz aniversário atrasado. Desculpa por não estarmos aí, mas essa viagem foi incrível. A Mariana se superou no planejamento. Apertei o telefone com mais força. Sim, eu vi as fotos. Ah, que bom. A Mariana tem postado sem parar. As crianças estão se divertindo muito. Tomás aprendeu a fazer snorkel ontem. E Emília fez amizade com uma menininha de Florianópolis. Você teria amado vê-los. Eu teria amado. Porque de onde eu estava, parecia que ninguém tinha sequer notado que eu não estava ali. A viagem foi bem de última hora. Eu disse com cuidado. Sim, né? A Mariana encontrou uma oferta incrível e se jogou. Ela sempre foi assim, espontânea. É uma das coisas que amo nela. Espontânea. Assim ela chamou reservar deliberadamente um cruzeiro no dia do aniversário da sogra. Hélio, eu. Comecei e parei. O que eu poderia dizer? Que a esposa dele estava manipulando-o,
que havia passado anos me excluindo sistematicamente da vida dele, ele pensaria que eu estava com ciúmes, amargurada, incapaz de aceitar que ele havia crescido e seguido em frente. Talvez eu fosse tudo isso, mas eu também estava certa. Tudo bem, mamãe? Você parece estranha. Fechei os olhos, sentindo o peso de todos aqueles momentos perdidos, de todas as vezes que eu havia sido editada para fora da minha própria história familiar. Estou bem, querido. Só cansada. Bom, descanse. Voltamos na próxima semana e prometo que vamos planejar algo especial para compensar o seu aniversário perdido. Outra promessa de Hélio, que Mariana encontraria uma maneira de quebrar. Depois de desligar, fiquei sentada na cozinha por muito tempo, vendo como a luz mudava enquanto a manhã avançava para a tarde. Pensei nos anos que viriam. Mais aniversários passados na solidão, mais marcos dos meus netos perdidos, mais fotos de família, onde a minha ausência era tão completa que parecia que eu nunca tivesse existido. Pela primeira vez desde que meu marido, Ernesto Medeiros, morreu há 8 anos, eu me senti verdadeiramente órfã. Não pela morte desta vez, mas por algo possivelmente pior. Pela eliminação deliberada e metódica do meu lugar na única família que me restava. Mas enquanto a raiva crescia no meu peito, quente e brilhante, percebi outra coisa. Eu não ia desaparecer em silêncio. Se Mariana queria jogar, ela havia escolhido a oponente errada. Eu criei Hélio quando o pai dele morreu. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele. Sacrifiquei meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Eu havia conquistado meu lugar nesta família e não o cederia sem lutar. Eu só precisava descobrir contra o que eu estava realmente lutando. Era terça-feira de manhã, exatamente uma semana depois da minha festa de aniversário abandonada, quando a campainha tocou. Eu ainda estava de roupão, tomando minha segunda xícara de café e olhando para a pilha de cartões de agradecimento que havia comprado para uma celebração que nunca aconteceu. O som me sobressaltou. Eu não esperava ninguém. E, para ser honesta, visitas inesperadas haviam se tornado raras no meu isolamento social cuidadosamente administrado. Pelo olho mágico, vi um homem que não reconheci, talvez com seus 40 e poucos anos, com cabelo escuro e linhas de preocupação marcadas ao redor dos olhos. Estava bem vestido, mas amarrotado, como se tivesse viajado. Ele tinha as mãos afundadas nos bolsos do casaco e olhava em volta com nervosismo, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Quase não abri. Depois do incidente do cruzeiro, eu não tinha ânimo para vendedores, missionários ou o que quer que aquele estranho quisesse. Mas algo na postura dele, na forma como ele parecia reunir coragem apenas para ficar parado na minha varanda, me deixou curiosa. "Posso ajudar?" Perguntei através da porta. "Dona Glória." A voz dele era cuidadosa, hesitante. Glória, a mãe do Hélio. Meu peito se apertou. Como aquele desconhecido sabia o nome do meu filho? Quem era ele? Ele ficou em silêncio por um momento e então disse algo que me gelou o sangue. "Eu me chamo David Chen. Preciso falar com a senhora sobre a Mariana." Abri a porta devagar, mantendo a corrente de segurança. "Sobre a Mariana?" David Chen parecia ainda mais nervoso de perto. As mãos dele tremiam levemente e ele tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. "Isso vai soar loucura, Dona Glória", ele disse. "Mas eu acho. Acho que meu filho pode estar morando na casa do seu filho." A corrente da porta pareceu subitamente pesadíssima em minhas mãos. "Do que o senhor está falando?" "Do Tomás", ele respondeu, e o nome me atingiu como um soco. O menino de 7 anos, cabelo castanho, que tem uma cicatriz no queixo por ter caído da bicicleta quando tinha 4, fiquei olhando para ele, com a mente a mil. Tomás tinha uma cicatriz no queixo. Hélio havia me contado sobre o acidente, sobre o susto que tiveram ao levá-lo às pressas para a emergência. Como aquele desconhecido podia saber disso?
Acho melhor o senhor entrar, eu disse com a voz quase um sussurro. David Chen se sentou no meu sofá como se pudesse sair correndo a qualquer momento. Ofereci café, mas ele negou com a cabeça. Ele tinha as mãos tão entrelaçadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. Não sei por onde começar, ele disse. Isto vai soar uma loucura. Tente, eu respondi. Tive uma semana muito estranha. Ele respirou fundo com dificuldade. Mariana e eu ficamos juntos por 2 anos. Foi antes de ela conhecer seu filho, antes de se casar. Morávamos juntos. Falávamos em casar, tudo isso. E então ela engravidou. Minha xícara de café de repente pesou demais. Eu a coloquei cuidadosamente, temendo que ela caísse. Eu estava tão feliz, continuou David, com a voz carregada de uma dor antiga. Eu queria casar na hora, começar a planejar nossa vida. Mas Mariana sempre adiava. Dizia que precisava de tempo, que não estava pronta para um passo tão grande. E então, um dia voltei do trabalho e ela não estava mais lá. Simplesmente foi embora. Tudo? Perguntei. As coisas dela? Tudo? Tudo. Como se nunca tivesse vivido ali. Apaguei-a. O senhor a procurou? Claro que sim. Por meses, registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento. Contratei um investigador particular. Publiquei em todas as redes sociais que me ocorreram. Nada. Era como se ela tivesse evaporado. Ele passou as 2 mãos pelo rosto. No final, o investigador me disse para desistir. Que algumas pessoas simplesmente não querem ser encontradas. Senti um nó no estômago. E o que isso tem a ver com o Tomás? 3 meses atrás, eu estava em uma conferência em Belo Horizonte. Saí para caminhar no centro na hora do almoço e os vi. Mariana e um menino que era a cara de como eu era naquela idade. Os mesmos olhos, o mesmo queixo, até o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando se concentra. Eu o segui por 3 quarteirões. Dona Glória. Eu o observei e soube. Soube que ele era meu. A sala começou a girar. O senhor está dizendo que Tomás é seu filho? Digo que acho que ele é. Mariana estava com cerca de 2 meses de gravidez quando me deixou. Se ela levou a gravidez até o fim, o menino teria exatamente a idade do Tomás agora. David enfiou a mão no casaco e pegou o celular. Olhe isto! Ele me mostrou uma foto dele criança, talvez com 6 ou 7 anos. A semelhança com Tomás era inconfundível. Os mesmos olhos escuros, a mesma mandíbula teimosa, até o mesmo pequeno espaço entre os dentes da frente que Tomás sempre tentava esconder ao sorrir. Agora minhas mãos tremiam. Poderia ser coincidência? Murmurei. Muitos meninos se parecem. Foi o que eu disse a mim mesmo no início. Ele respondeu. Mas então comecei a investigar. Sua voz ficou mais firme, mais decidida. Contratei outro investigador, um melhor. Mariana Martins. A propósito, esse nem é o nome real dela. Como assim? O nome verdadeiro dela é Mariana Salazar. E ela já fez isso antes. Fez o quê? Desaparecer quando as coisas complicam. Deixar os homens quando eles começam a fazer muitas perguntas. O investigador encontrou outros 2 homens, Dona Glória, mais 2 que tiveram relacionamentos com ela e terminaram do mesmo jeito. De repente, completamente, como se ela nunca tivesse existido. David se inclinou para a frente com o olhar intenso. Um deles acredita que ela também poderia estar grávida quando o deixou. Senti o ar me faltar. Por que o senhor está me contando tudo isso? Por que agora? Porque passei 3 meses observando de longe, tentando decidir o que fazer, me perguntando se eu tinha o direito de alterar a vida de uma criança com base em suspeitas e coincidências. Sua voz falhou. Mas então eu vi as fotos do cruzeiro de vocês, a família feliz de férias, todos sorrindo, e percebi algo que embrulhou meu estômago. O quê? A senhora não aparece em nenhuma foto. Engoli em seco. Eu revisei todas as redes sociais da Mariana, Dona Glória.
Centenas de fotos de reuniões de família, aniversários, festas, feriados. Tomás e Emília estão em todas. Seu filho Hélio aparece na maioria, mas a senhora quase não está. Como se estivessem a apagando da história da sua própria família. A verdade me atingiu com força. Pensei em todos os eventos perdidos, nas mudanças de última hora, nas confusões convenientes, em todas aquelas vezes que eu havia me sentido como uma estranha olhando de fora para a minha própria família. Comecei a pensar na minha própria experiência com a Mariana, continuou David. Em como ela me isolou dos meus amigos e da minha família no final, em como me fez sentir que o problema era eu, que eu era muito exigente, muito dependente, em como me convenceu de que as pessoas que me amavam não entendiam realmente nosso relacionamento. Ela está fazendo o mesmo com o Hélio, eu sussurrei. Acho que sim. E acho que também está fazendo isso com a senhora. O que significa que se Tomás realmente é meu filho, ele não é o único afetado aqui. A senhora também é. David colocou a mão no casaco novamente e tirou um envelope pardo. É por isso que estou aqui, Dona Glória. Por quê? Porque finalmente reuni a coragem para bater na sua porta. O que é? Resultados de um teste de DNA. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Consegui uma amostra de cabelo do Tomás na barbearia em que a Mariana o leva. Ele continuou. Comparei com o meu próprio DNA. Suas mãos tremiam ao me entregar o envelope. Recebi os resultados ontem. Fiquei olhando para o envelope com medo de tocá-lo. Dentro havia informações que podiam destruir minha família ou salvá-la, e eu não tinha como saber qual das duas seria. Antes que a senhora abra, disse David em voz baixa, preciso que saiba de algo mais. Não quero tirar Tomás do único pai que ele conheceu. Não quero traumatizá-lo nem alterar a vida dele. Mas não posso ficar de braços cruzados vendo a Mariana manipular e mentir para as pessoas que o amam, incluindo a senhora. O que o senhor está me pedindo para fazer? Estou pedindo que me ajude a garantir que ele esteja protegido dela, de qualquer jogo que ela tenha estado jogando conosco. A voz de David estava firme agora, decidida. Porque se ela mentiu sobre isso, Dona Glória, sobre o que mais ela mentiu e quem mais ela vai machucar? Olhei para o envelope em minhas mãos, sentindo o peso da verdade que ele continha. Lá fora, a porta de um carro bateu e ouvi crianças rindo enquanto passavam na frente da minha casa. Sons normais de uma tarde normal em um bairro normal, onde as mães não roubam crianças e as avós não são apagadas das fotos de família. Mas minha vida não era normal há muito tempo. Eu simplesmente não queria admitir. Dona Glória. A voz de David era suave agora, quase gentil. A senhora está pronta para saber a verdade? Pensei no rosto doce de Tomás, em como ele costumava correr para mim com os braços abertos antes de Mariana começar a desencorajar essas demonstrações de carinho. Pensei em Emília, que quase não me conhecia porque eu havia sido excluída de tantas partes da vida dela. Pensei em Hélio, meu filho, que havia sido envenenado pouco a pouco contra a própria mãe. Pensei na minha festa de aniversário vazia e em todas aquelas fotos de família nas quais eu não existia. Sim, eu disse, e abri o envelope. Os resultados do DNA estavam escritos em uma linguagem clínica e implacável. 99. 7% de probabilidade de paternidade. Os números ficaram embaçados enquanto eu os lia repetidamente, esperando que mudassem, esperando que tudo fosse um erro elaborado ou uma piada cruel. Tomás não era filho de Hélio. Meu neto, o menino que vi dar os primeiros passos, que ajudei a aprender a amarrar os sapatos, para quem eu lia histórias antes de dormir quando ele ainda cabia no meu colo. Não era do meu sangue, afinal. E Hélio, meu filho dedicado, que havia dado o nome Tomás ao menino em homenagem ao próprio avô, não tinha ideia de que estava criando o filho de outro homem. Sinto muito, disse David em voz baixa. Ele continuava sentado no meu sofá, observando meu rosto enquanto eu processava a informação. Sei que isso deve ser devastador. Deixei os papéis sobre a mesa com mãos que não paravam de tremer.
Desde quando o senhor sabe? Com certeza, desde ontem, mas suspeito há meses. Ele pegou o celular novamente e me mostrou mais fotos. Imagens de vigilância claramente tiradas de longe. Tomás brincando em um parque. Tomás entrando em um prédio escolar. Tomás andando de bicicleta no que parecia ser a rua do meu bairro. Às vezes eu o segui, ele admitiu. Sei como soa, mas eu precisava ter certeza. O senhor estava observando minha família. Eu estava observando meu filho, corrigiu David, com voz firme, mas sem hostilidade. E tentando entender que tipo de mulher pode roubar uma criança e construir uma vida inteira em torno dessa mentira. A raiva veio então, ardente e avassaladora, não contra David. Ele era tão vítima quanto o resto de nós. Mas contra Mariana, contra a magnitude de seu engano, a crueldade de tudo. Ela não só havia mentido sobre a paternidade de Tomás, mas havia construído todo o seu casamento sobre essa mentira. Usou uma criança inocente como alicerce de uma vida que não tinha o direito de reivindicar. Ela prendeu Hélio, eu disse, com as palavras saindo ásperas e amargas. Ela engravidou do filho de outro homem e usou isso para garantir um casamento com meu filho. Parece que sim, respondeu David com expressão sombria. A linha do tempo se encaixa perfeitamente. Ela me deixou quando estava com cerca de 2 meses de gravidez, mal começando a aparecer. Se ela agiu rápido, se encontrou alguém logo, conseguiu convencê-lo de que o bebê era prematuro ou simplesmente pequeno. Lembrei-me do nascimento de Tomás, do quão animado Hélio estava quando me ligou para dizer que Mariana estava em trabalho de parto. Ele nasceu 3 semanas antes, lembrei. Hélio estava preocupado com possíveis complicações, mas o médico disse que estava tudo bem. Por que estava tudo bem? Tomás não foi prematuro. Ele nasceu exatamente no tempo certo, de acordo com a linha do tempo de David, não a de Hélio. As peças começaram a se encaixar com uma clareza doentia. O romance vertiginoso de Mariana com meu filho, o noivado rápido, o casamento que aconteceu apenas 6 meses depois de se conhecerem. Na época eu pensei que era romântico, amor verdadeiro, superando tudo. Agora, entendi que era algo muito mais calculado. Ela precisava de um pai para Tomás antes que ele nascesse. Alguém estável, eu disse. Alguém que não questionasse muito as datas. Alguém confiante, acrescentou David. Alguém que não exigiria um teste de paternidade porque a ideia nem lhe ocorreria. Esse é o Hélio. Exatamente. Meu filho sempre foi honesto até a ingenuidade, incapaz do tipo de engano que o faria desconfiar dos outros. Ele aceitava as pessoas como elas se apresentavam. Acreditava no que lhe diziam. Era uma de suas melhores qualidades, e Mariana a havia transformado em uma arma contra ele. Há mais, disse David, e algo em seu tom fez meu estômago encolher. O investigador que contratei descobriu algumas outras coisas sobre Mariana. Coisas que podem explicar por que ela tem tentado tirá-la de cena. Que coisas? David tirou uma pasta e me entregou. Dentro havia fotografias, documentos, o que pareciam cópias de registros oficiais. O nome verdadeiro dela é Mariana Salazar. Ela tem 34 anos. Não 31, como disse ao seu filho. Ela cresceu em lares de acolhimento e saiu do sistema aos 18. Sem família, sem conexões reais em lugar nenhum. Estudei uma fotografia que parecia ter sido tirada de um anuário de ensino médio. O rosto era definitivamente o de Mariana, mas mais jovem, mais duro de certa forma. O cabelo dela era diferente, mais escuro. E havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto na mulher que se casou com meu filho. Uma espécie de fome desesperada. Ela já foi casada antes, continuou David. 2 vezes. Uma com um homem chamado Roberto Kim, em Curitiba. Outra com alguém chamado Jaime Flores, no Rio Grande do Sul. Ambos os casamentos terminaram em divórcio em menos de 2 anos. E em ambas as ocasiões ela obteve acordos significativos de pensão. Ela já fez isso antes, eu sussurrei.
O padrão é sempre o mesmo. Conhece um homem com dinheiro ou estabilidade. Age rápido para garantir e depois o isola sistematicamente de sua rede de apoio. Amigos, família, qualquer um que possa ver através da sua atuação ou fazer perguntas incômodas. Pensei em como os amigos da faculdade de Hélio haviam parado de aparecer aos poucos depois que ele se casou com Mariana. Em como ele se afastou dos colegas de trabalho, em como mal falava sobre o emprego, exceto para mencionar o quão estressante era, em como ele se tornou cada vez mais dependente de Mariana para as relações sociais, para o apoio emocional, para tudo. Ela o tem isolado, eu disse. E a mim também, porque sou a maior ameaça ao controle dela. As mães veem coisas que os outros não veem. Fazem perguntas. Lembram-se de detalhes de antes de ela aparecer. David se inclinou para a frente com a expressão intensa. Ela precisava tirá-la de cena, Dona Glória. Não apenas para longe, mas completamente apagada. Por isso a sabotagem do aniversário, por isso todos os eventos perdidos e as confusões. Ela tem treinado sistematicamente a sua família para funcionar sem a senhora. A crueldade de tudo aquilo me deixou sem fôlego. Mas por quê? Se ela já tinha Hélio, se ele acreditava que Tomás era filho dele, por que ir tão longe para me excluir? Porque a senhora é testemunha da linha do tempo. A senhora lembra quando eles se conheceram, quando ela engravidou, quando Tomás nasceu? Se a senhora algum dia começasse a fazer perguntas, a comparar datas, poderia ter descoberto a verdade. A voz de David era baixa, mas segura. Ela precisava que a senhora se tornasse irrelevante antes que se tornasse perigosa. Levantei-me de repente e caminhei até a janela, de onde eu podia ver a rua onde Tomás aprendeu a andar de bicicleta. O menino que eu encorajei, que curei os joelhos ralados, com quem celebrei cada conquista. Ele continuava sendo o mesmo menino, doce, divertido e brilhante. Mas tudo sobre o lugar dele em nossa família era uma mentira. E a Emília? Perguntei, temendo a resposta. Pelo que pude apurar, Emília é filha biológica do Hélio. Nasceu 2 anos depois de Tomás, em um período em que Mariana e seu filho estavam definitivamente juntos. Mas, Dona Glória, David hesitou. O nascimento dela também pode ter sido calculado. Como assim? Uma forma de garantir que Hélio nunca questionasse a paternidade de Tomás. Se Mariana lhe desse um filho biológico, seria menos provável que ele duvidasse que Tomás também o fosse, e consolidaria ainda mais o relacionamento deles. Senti-me enjoada. Tudo no casamento do meu filho, sua família, sua vida durante os últimos 7 anos, havia sido orquestrado por uma mulher que não o via como alguém para amar, mas como um recurso para explorar. E ela havia usado crianças inocentes, como ferramentas de sua manipulação. Tomás não sabe, não é? Perguntei. Claro que não. Ele tem 7 anos. Para ele, Hélio é o pai dele, e sempre foi. E Emília também não sabe. Só pensa que tem um irmão mais velho que parece diferente. As crianças não questionam essas coisas, mas os adultos questionam, ou deveriam. E eu estava começando a entender por que Mariana havia trabalhado tanto para me tornar irrelevante. Uma avó presente na vida dos netos, realmente envolvida, poderia notar que Tomás não se parecia em nada com o seu suposto pai. Poderia começar a fazer perguntas sobre semelhanças familiares, sobre traços genéticos que não batiam. David, eu disse devagar, por que o senhor decidiu me contar isso agora? O senhor poderia ter exigido um teste de paternidade, ido aos tribunais, tentado obter a guarda. Por que me envolver? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Porque percebi algo quando vi aquelas fotos do cruzeiro. Mariana não está apenas destruindo a minha relação com o meu filho, ela está destruindo a sua também. E se não a detivermos, ela vai continuar fazendo isso com outras pessoas. O que o senhor quer dizer? Ela já está começando a afastar Hélio dos amigos, dos colegas de trabalho, tornando-o cada vez mais dependente dela para tudo, e está ensinando as crianças a vê-lo como o único pai que realmente importa.
Tomás quase não fala de você quando eu os observei no parque. É como se ela estivesse a apagando da memória dele. Essa verdade me atingiu como um golpe físico. Pensei em como Tomás estava diferente nos últimos meses, em como ele parou de correr para me abraçar quando eu ia visitá-lo, em como ele começou a olhar para Mariana pedindo permissão antes de falar comigo. Eu pensei que ele estava apenas crescendo, se tornando mais independente. Mas talvez fosse algo completamente diferente. Ela vai descartar Hélio, eventualmente, continuou David. Assim como me descartou, assim como descartou os maridos anteriores. Mas primeiro vai garantir que ele não tenha mais nada além dela e das crianças, sem amigos, sem família, sem sistema de apoio. Quando estiver pronta para seguir em frente, ele estará completamente sozinho. Fechei os olhos, vendo o futuro do meu filho se estender à minha frente. Isolado, abandonado, provavelmente arruinado se Mariana fosse tão calculista quanto parecia. E as crianças presas no meio de tudo, usadas como peças em um jogo que nem sabiam que estavam jogando. "O que o senhor quer que eu faça?" perguntei. David se levantou, recolhendo seus papéis e fotografias. "Quero que me ajude a salvar a nossa família, a nós dois, porque é isso que somos, Dona Glória. Família. A senhora é a avó de Tomás em tudo o que importa, mesmo que não compartilhem DNA. E eu não vou permitir que Mariana destrua isso só porque tem medo da verdade." Ele me entregou um cartão com suas informações de contato. "Pense nisso, mas não pense demais. Eles vão voltar do cruzeiro em alguns dias e quando voltarem, Mariana vai estar atenta a qualquer sinal de que a senhora volte a ser um problema. Se formos agir, tem que ser logo." Depois que David se foi, fiquei sentada na sala, segurando os resultados do DNA e olhando fixamente para aquele cartão. Lá fora, a tarde estava se transformando em noite, e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Mas, pela primeira vez em meses, aquele silêncio não parecia vazio. Parecia a calma antes de uma tempestade. Porque Mariana Martins, ou Mariana Salazar, ou como quer que ela se chamasse na verdade, havia cometido um erro crítico. Ela pensou que podia me apagar por completo, me tornar irrelevante na história da minha própria família. Mas eu ainda não havia desaparecido, e agora que eu sabia quem ela realmente era, não pensava em ir a lugar nenhum. Liguei para Hélio 3 dias depois que a família voltou do cruzeiro. Minha voz soava firme, ensaiada. Eu havia praticado aquela conversa 1 dúzia de vezes na minha cabeça. "Oi, querido. Estava pensando se poderíamos nos reunir para jantar todos juntos neste fim de semana. Há algo importante que eu gostaria de conversar com você e com a Mariana." Houve uma pausa do outro lado. "Está tudo bem, mamãe? Você parece séria." "Está tudo bem. Só acho que já é hora de termos uma conversa familiar de verdade sobre nós, sobre o futuro. Eu estive pensando muito enquanto vocês estavam fora." Outra pausa, mais longa. Desta vez, consegui ouvir a voz de Mariana ao fundo, embora não distinguisse as palavras. Quando Hélio voltou à linha, o tom dele era mais cauteloso. "A Mariana quer saber que tipo de conversa. Ela está preocupada que você esteja chateada por causa do cruzeiro." Claro que ela estava preocupada. Os instintos de Mariana eram aguçados. Ela provavelmente sentia que algo havia mudado, mesmo por telefone. "Diga a Mariana que não estou chateada com nada", respondi. "Só acho que é importante que as famílias se comuniquem abertamente, não acha? O sábado à tarde estaria perfeito. Eu cozinho. Deixa eu ver com a Mariana e te aviso. O fato de meu filho de 38 anos precisar consultar a esposa para jantar com a mãe seria quase engraçado, se não fosse tão doloroso." Mantive a voz leve. "Claro, me avise." Ele me ligou de volta 2 horas depois. "O sábado funciona às 18 horas. "Perfeito. Estou ansiosa para ver todos vocês." Isso foi na quinta-feira. Passei a sexta-feira me preparando para o que eu sabia que seria a conversa mais importante da minha vida. David e eu havíamos nos encontrado mais 2 vezes desde a primeira visita,
planejando cuidadosamente como apresentar a verdade de uma forma que protegesse Tomás e ao mesmo tempo expusesse o engano de Mariana. Os resultados do DNA estavam guardados com cuidado em uma pasta parda sobre a bancada da cozinha, junto com cópias dos documentos que o investigador de David havia encontrado. A verdadeira identidade de Mariana Salazar, seus casamentos anteriores, a linha do tempo que provava que Tomás não poderia ser filho biológico de Hélio. Tudo o necessário para desmontar as mentiras sobre as quais Mariana havia construído sua vida. Preparei o prato favorito de Hélio, ensopado de carne com purê de batata e vagem salteada, o mesmo de que ele gostava desde criança. Se aquele fosse o último jantar em família que compartilharíamos, eu queria que pelo menos começasse com boas lembranças. O sábado à tarde chegou cinzento e com garoa, o típico clima de outubro. Coloquei a mesa da sala de jantar com a minha melhor louça, os mesmos pratos que planejei usar para a minha festa de aniversário há 2 semanas. A ironia não me escapou. Eles chegaram pontualmente às 18 horas em ponto. Mariana usava um vestido cor de creme, esvoaçante, que a fazia parecer mais jovem, mais inocente. O cabelo dela estava perfeito, a maquiagem impecável. Parecia a imagem de uma esposa e mãe devotada, alguém incapaz de enganar ninguém. Tomás entrou correndo primeiro, com toda a energia e excitação dos seus 7 anos. Vovó Glória, eu aprendi a nadar no cruzeiro. Quer me ver fazer o cachorrinho? Meu coração se apertou quando o abracei, sabendo que o que eu estava prestes a revelar mudaria tudo para aquele menino inocente. Talvez depois do jantar, coração. Vai lavar as mãos. Emília o seguiu, mais quieta, abraçando uma bonequinha de cabelo embaraçado. Aos 5 anos, ela era mais reservada que o irmão, mais cautelosa comigo desde que Mariana havia começado a desencorajar seu carinho, mas mesmo assim me permitiu beijar sua testa antes de seguir Tomás para o banheiro. Hélio me abraçou com calor e, por um instante, pude fingir que aquilo era apenas um jantar normal de família. Está cheirando incrível, mamãe. Eu senti falta da sua comida. Eu o observei com atenção. Você parece cansado. Ele estava. Tinha novas linhas ao redor dos olhos e havia perdido peso. O trabalho tem estado brutal ultimamente. As fusões estão deixando todos muito estressados. Ele olhou para Mariana, que examinava minha sala como se estivesse catalogando possíveis problemas. Mas Mariana insiste que eu preciso encontrar um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. O estresse é terrível para a saúde. O estresse é terrível para a saúde, disse Mariana, aparecendo ao nosso lado com aquele sorriso ensaiado. Sempre digo ao Hélio que ele deveria considerar se aposentar mais cedo. Poderíamos viajar mais, passar mais tempo com as crianças. Aposentar-se mais cedo, aos 38 anos. Outra forma de tornar Hélio completamente dependente dela, cortando-o de sua identidade profissional e de sua renda. Sorri com gentileza. Que bom que vocês estão pensando no futuro. Na verdade, isso tem a ver com o que eu queria falar esta noite. Durante o jantar, mantive a conversa leve. As crianças conversaram animadas sobre suas aventuras no cruzeiro, e Mariana interpretou perfeitamente o papel de mãe ideal, cortando a carne de Tomás e lembrando Emília de usar o guardanapo. Ela era boa naquela atuação, calorosa, atenciosa, completamente crível, mas notei coisas que antes me haviam passado despercebidas. Como ela interrompia quando Tomás começava a contar que havia sentido minha falta enquanto estavam fora. Como desviava a atenção de Emília quando a menina perguntou por que eu não havia ido na viagem com eles. Como ela sutilmente gerenciava cada interação, controlando o fluxo da conversa e do afeto. Quando as crianças terminaram de comer, sugeri que fossem brincar na sala enquanto os adultos conversavam. Mariana se opôs de imediato. Talvez devêssemos ir nos preparando. Amanhã é dia de aula e gostamos de manter a rotina deles consistente. Isso não vai demorar muito, eu disse com firmeza. E acho que o que tenho para compartilhar pode afetar bastante essa rotina. Algo cruzou o rosto de Mariana por apenas um segundo, mas eu vi. Medo.
Quando as crianças estavam acomodadas com seus brinquedos no outro cômodo, voltei para a sala de jantar, onde Hélio e Mariana esperavam. A pasta parda estava sobre a mesa, ao lado da minha xícara de café, como uma arma carregada. Então, disse Hélio, pegando a mão de Mariana do outro lado da mesa. Do que você queria falar? Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Eu queria falar sobre honestidade em família, sobre a importância de saber quem realmente somos. O sorriso de Mariana se contraiu quase imperceptivelmente. Isso soa um pouco filosófico para uma conversa de jantar. Na verdade, não é. Peguei a pasta parda, sentindo como ambos ficaram tensos. Vejam, aprendi algumas coisas interessantes ultimamente sobre história familiar, sobre genética, sobre a importância de registros médicos e de informações precisas. Mamãe, disse Hélio devagar. O que há nessa pasta? A verdade. Abri e retirei os resultados do DNA, colocando-os sobre a mesa entre nós. Estes são os resultados de um teste de paternidade do Tomás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hélio olhou para os papéis como se pudessem pegar fogo. Mariana permaneceu completamente imóvel, o rosto cuidadosamente inexpressivo. Um teste de paternidade. A voz de Hélio era apenas um sussurro. Por quê? Como? O teste mostra que você não é o pai biológico de Tomás. Eu disse com suavidade. Há uma probabilidade de 99,7% de que outro homem seja o pai dele. Um homem chamado David Chen. Mariana se levantou de repente, a cadeira arranhando o piso. Isso é uma loucura, Glória. Eu não sei que tipo de jogo doentio você está jogando. Sente-se, Mariana. O uso de seu nome verdadeiro caiu como um golpe físico. Ela deu um passo para trás, cambaleando, o rosto pálido. Hélio olhou para nós duas com confusão e um horror crescente na expressão. Mariana. Mamãe, o que está acontecendo? Retirei o relatório do investigador, as certidões de casamento, a documentação da linha do tempo. O nome verdadeiro de Mariana é Mariana Salazar. Ela já foi casada 2 vezes antes e tem um padrão de mentir sobre sua identidade e seu passado. Ela estava envolvida com David Chen antes de te conhecer, Hélio. Ela o deixou quando estava grávida do filho dele e veio procurar um novo pai para o seu bebê. Isso não é verdade, disse Mariana, mas sua voz já tremia. Hélio, não escute isso. Sua mãe obviamente teve algum tipo de crise. Tomás nasceu 7 meses depois que vocês dois se conheceram. Continuei. Implacável. Você pensou que ele foi prematuro, mas não foi. Ele nasceu exatamente na data que corresponde à linha do tempo do relacionamento de Mariana com David. Hélio pegou os resultados do DNA com as mãos trêmulas. Observei seu rosto enquanto ele lia. Vi a cor sumir de suas bochechas à medida que os números se confirmavam. Isto não pode ser verdade, pode? Ele sussurrou. David Chen tem procurado seu filho por 7 anos, eu disse. Ele te encontrou há 3 meses e tem observado à distância, tentando decidir o que fazer. Ele veio até mim porque reconheceu o que Mariana estava fazendo com a nossa família. As mesmas táticas de isolamento que ela usou com ele. Mariana estava recuando em direção à porta agora, sua compostura perfeita, completamente desfeita. Hélio, por favor, não deixe que ela te envenene contra mim. Pense na nossa vida juntos, na nossa família. Nossa família? A voz de Hélio era crua, quebrada. Nossa família construída sobre uma mentira. Nosso filho que não é realmente nosso filho. Ele é seu filho em tudo o que importa, interveio Mariana. Você o criou, você o ama. Baseado em uma mentira. Hélio bateu na mesa com a mão, fazendo a louça saltar. Tudo, Mariana, tudo tem sido uma mentira. Da sala veio o riso das crianças, inocente, luminoso, Tomás e Emília brincando sem saber que o mundo deles estava desmoronando no cômodo ao lado. Há mais, eu disse em voz baixa, e retirei os registros dos casamentos anteriores de Mariana. Ela já fez isso antes. Encontrou homens, casou-se rápido
Isolou-os de suas famílias e depois seguiu em frente quando lhe convinha. Você não é a primeira vítima dela, Hélio. Apenas a mais bem-sucedida. Hélio olhou para os documentos, respirando rápido e superficialmente. O cruzeiro, ele disse de repente. Seu aniversário. Aquilo não foi coincidência, foi? Mariana não disse nada, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Você planejou aquilo deliberadamente. Você garantiu que minha mãe estivesse sozinha no aniversário dela, enquanto nós estávamos todos juntos, nos divertindo sem ela. Você queria machucá-la. Eu queria proteger a nossa família, começou Mariana. Proteger de quê? Perguntou Hélio. Da minha mãe, da mulher que me criou, que me amou e que jamais machucaria alguém. De alguém que eventualmente descobriria a verdade. Eu disse com suavidade. Era disso que se tratava tudo, Hélio. Os eventos perdidos, as mudanças de última hora, o afastamento gradual dos seus amigos e da sua família. Mariana precisava isolar você completamente antes que você começasse a fazer perguntas que ela não pudesse responder. Hélio levantou o olhar para a esposa. Sua esposa, que não era quem dizia ser, cuja vida inteira com ele estava construída sobre o engano. Algo disso é real? Você me ama de verdade? Ou eu apenas fui conveniente? Pela primeira vez desde que a conheci, Mariana não teve resposta. Nenhuma evasiva elegante, nenhuma manipulação, nenhuma frase perfeitamente calculada. Ela apenas ficou ali, exposta e em silêncio. Esse silêncio nos disse tudo o que precisávamos saber. Da sala, Tomás chamou. Papai, podemos comer sorvete? Hélio fechou os olhos e viu uma lágrima escorrer por sua bochecha. O que eu digo a eles? Ele sussurrou. Como eu explico isso para as crianças? Nós vamos resolver isso, eu disse, estendendo a mão para pegar a dele. Juntos, como família. Tomás continua sendo seu filho em tudo o que importa. Isso não muda. Mas ele também tem um pai biológico que o ama e quer fazer parte da vida dele. E talvez, se lidarmos com isso bem, isso possa ser uma coisa boa. Mariana se virou em direção à porta, mas eu a chamei. Mariana! Ela parou, mas não se virou. David não vai desaparecer desta vez, e eu também não. Se você tentar fugir com as crianças, nós a encontraremos. Se você tentar manipular esta situação ou machucar essas crianças para se proteger, nós a deteremos. Seus dias de controle sobre esta família acabaram. Ela saiu sem dizer mais uma palavra, deixando para trás o som das crianças brincando e os restos de 7 anos de mentiras. Mas, pela primeira vez em meses, eu não senti que estava perdendo minha família. Senti que, finalmente, estava a recuperando. 6 meses depois, eu estava na minha cozinha preparando o almoço de domingo, quando ouvi a porta da frente se abrir e a voz de Tomás gritar. Vovó, trouxemos a sobremesa! Entrem, coração! Eu respondi, sorrindo ao ouvir o barulho de passinhos correndo em minha direção. Tomás irrompeu na cozinha com os braços em volta de uma caixa de padaria quase grande demais para ele carregar sozinho. Atrás vinha Emília, mais cautelosa nos passos, segurando um pequeno buquê de margaridas. São para você, ela disse com timidez, estendendo as flores para mim. Papai disse que amarelo é sua cor favorita. Ajoelhei-me para receber o buquê e a abracei. Ela não hesitou mais em retribuir. São perfeitas, coração. Obrigada. Hélio apareceu na porta, parecendo mais saudável do que estava há anos. O peso que ele havia perdido nos últimos meses com Mariana havia retornado, e as linhas de estresse ao redor dos olhos haviam se suavizado. Atrás dele estava David, ainda um pouco inseguro nas reuniões de família, mas aos poucos encontrando seu lugar em nossa nova e complicada dinâmica. Cheira incrivelmente bem, disse Hélio, beijando minha bochecha. É o seu famoso bolo de fubá cremoso? Tomás pediu especificamente, respondi, bagunçando o cabelo do menino.
Junto com purê de batata e aquela receita de frango que você gostava tanto. A de ervas finas. Os olhos de Tomás brilharam. Sim, essa também é a minha favorita. Igual a do papai. A forma natural com que ele chamava tanto Hélio quanto Davi de papai ainda exigia um pequeno ajuste, mas as crianças haviam se adaptado à sua família ampliada com a resiliência que só as crianças têm. Tomás chamava Hélio de papai e Davi de papai Davi, enquanto Emília simplesmente havia aceitado que seu irmão tinha 2 pais, da mesma forma que alguns de seus amigos tinham 2 casas. Dave colocou uma garrafa de vinho sobre a bancada, ainda se movendo com cuidado no que havia sido o território de Mariana. Em que posso ajudar? Pode pôr a mesa, eu disse. A melhor louça está na cristaleira da sala de jantar. Meses haviam se passado para chegarmos a este ponto. Meses de terapia familiar. Conversas cuidadosas com as crianças e processos legais que finalmente terminaram com a renúncia voluntária de Mariana, à guarda, em troca de evitar um processo criminal por fraude. Ela havia desaparecido novamente, assim como fez da vida de David 7 anos atrás, mas desta vez havia deixado as crianças para trás. A transição não foi fácil. Tomás ficou confuso e com o coração partido pela ausência repentina de sua mãe. Apesar de todas as suas manipulações, Emília se tornou mais apegada e ansiosa, com medo de que mais pessoas que ela amava desaparecessem. Houve lágrimas, birras e noites sem dormir para todos nós. Mas também houve cura. Hélio voltou a morar na casa que havia dividido com Mariana, mas agora tudo parecia diferente. A atmosfera opressiva de segredos e de pisar em ovos havia desaparecido. David tinha alugado um apartamento a apenas 10 minutos de distância, perto o suficiente para ser parte da vida diária, mas longe o bastante para que todos pudéssemos nos adaptar com espaço. Vovó, disse Tomás, puxando meu avental. Posso te contar um segredo? Ajoelhei-me na altura dele. Claro que pode. Ele juntou as mãos em concha ao redor da boca e sussurrou. Que bom que você encontrou o papai Dave. Agora eu tenho mais paz do que qualquer um na minha sala. Meu coração se apertou de amor por aquele menino resiliente que havia transformado uma situação complicada em motivo de orgulho. A mim também, coração. E que bom que a mamãe Mariana foi embora, ele acrescentou, ainda mais baixo. Ela estava sempre brava por alguma coisa. Partiu meu coração que um menino de 7 anos estivesse tão consciente da tensão em casa, mas também me tranquilizou saber que havíamos tomado as decisões certas. As crianças percebem muito mais do que os adultos acreditam, e Tomás havia sentido a manipulação da mãe, embora não soubesse dar um nome a ela. Durante o jantar, a conversa fluiu com naturalidade entre os adultos enquanto as crianças conversavam sobre a escola e os amigos. David nos contou sobre o último jogo de futebol de Tomás, onde ele tinha feito seu primeiro gol. Hélio compartilhou a empolgação de Emília por começar aulas de balé. Conversamos como a família em que nos havíamos transformado. Pouco convencional, talvez, mas real de um jeito que a família orquestrada por Mariana nunca foi. Recebi uma ligação do meu advogado ontem, disse Hélio, enquanto recolhíamos os pratos. O divórcio finalmente foi concluído. Como você se sente com isso? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento, observando Tomás ajudar papai Dave a colocar a louça na lava-louças. Aliviado, principalmente. E grato por ter acabado sem fazer mais mal às crianças. Nenhum arrependimento por ter terminado o casamento? Ou não? Por não ter visto a verdade antes. Ele deu de ombros. Acho que sempre vou me arrepender disso. De todo o tempo que perdemos, de toda a dor que ela causou a você, principalmente. Apertei o ombro dele. Você não pode se culpar por confiar em alguém que amava. Isso não é um defeito, Hélio. Isso é ser humano. Davi se juntou a nós na bancada, secando as mãos com um pano de prato. Houve alguma notícia dela? Nada, respondeu Hélio. O advogado dela disse que ela não quer nenhum contato com as crianças, nem visitas, nem ligações, nada. Provavelmente é o melhor, eu disse.
Embora ainda me surpreenda que uma mãe possa se afastar assim dos filhos. Pelo menos, assim as crianças podem se curar sem o medo de que ela volte a interromper a vida delas. Mais tarde, quando as crianças dormiram assistindo a um filme na sala, nós três, adultos, nos sentamos ao redor da mesa da cozinha com café e um pouco do bolo de fubá cremoso que havia sobrado. Esses tinham se tornado meus momentos favoritos. Conversas tranquilas sob a luz da noite, planos para o futuro, falando sobre os desafios da guarda compartilhada em uma situação tão incomum. Tenho pensado em algo, disse David, mexendo o açúcar no café. No sobrenome de Tomás. Hélio levantou o olhar imediatamente. O que tem ele? O nome dele tem sido Medeiros a vida inteira. É a identidade dele, o registro escolar, tudo. Eu não quero mudar isso, mas... David hesitou um instante e então continuou. Você acha que seria bom se eu também adotasse seu sobrenome? Oficialmente, quero dizer. David Medeiros Chen. Para que o Tomás e eu compartilhemos parte do nome, mas ele continue conectado a você e à história da sua família. O gesto foi tão atencioso, tão cuidadosamente pensado para honrar o lugar de cada um na vida de Tomás, que senti meus olhos marejarem. Hélio parecia surpreso. Você faria isso? Eu quero que Tomás entenda que as famílias podem ser complicadas sem estarem quebradas, disse Davi. Que amar alguém não significa ter que escolher lados, nem fingir que outros relacionamentos não importam. Hélio esticou a mão e apertou a de David. Eu acho perfeito. Quando a noite estava chegando ao fim, e David se preparava para levar as crianças para o apartamento dele para sua noite semanal com ele, eu o chamei de lado. Obrigada, eu disse em voz baixa. Pelo quê? Por salvar a minha família. Por ter a coragem de me dizer a verdade quando teria sido mais fácil simplesmente desaparecer de novo. David ficou em silêncio por um momento, observando Tomás pegar sua mochila e seu bichinho de pelúcia favorito. Sabe o que eu percebi no dia em que bati na sua porta? Eu não estava apenas perdendo o meu filho. A senhora também estava perdendo a sua família. Mariana estava nos separando a todos, peça por peça. Mas nós a detivemos. Nós conseguimos. Ele sorriu. E pela primeira vez desde que o conheci, aquele sorriso alcançou completamente seus olhos. E olhe o que construímos no lugar. Olhei ao redor, para a minha casa, para os desenhos das crianças grudados na geladeira, para o suéter de Emília esquecido em uma cadeira, para as fotos de família que agora incluíam David e que finalmente refletiam a nossa realidade. Não era a família que eu havia imaginado quando Hélio se casou pela primeira vez, mas era infinitamente melhor do que a atuação vazia que Mariana havia orquestrado. Depois que todos foram embora, sentei-me na sala com uma xícara de chá, refletindo sobre como minha vida havia mudado drasticamente desde aquele aniversário devastador há 6 meses. A casa vazia, que havia parecido uma tumba, agora vibrava com os ecos da vida familiar. As risadas das crianças, as perguntas cuidadosas de David sobre as tradições da família, a conversa aliviada de Hélio sobre seus planos para o futuro. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Hélio. Obrigado pelo jantar, mamãe. As crianças estão perguntando se podemos fazer isso todos os domingos. Eu disse que dependia da vovó. Respondi. Todos os domingos parece perfeito. É isso que as famílias fazem. A resposta dele veio logo. Sim, é isso que famílias de verdade fazem. Deixei o telefone de lado e olhei para a foto emoldurada sobre a mesinha. Uma imagem do passeio no zoológico no mês passado. Os 5 juntos em frente à área dos elefantes. Tomás estava nos ombros de David, enquanto Emília apertava minha mão com força. Hélio estava no meio, com um braço em volta de mim e o outro em volta de David, sorrindo como se tivesse acabado de se lembrar de como a felicidade se sentia. Parecíamos o que éramos. Uma família que havia sido quebrada e remontada em uma nova configuração, mais forte e mais honesta do que antes. Não convencional, mas real. Não perfeita, mas verdadeira.
A casa aquietou-se enquanto a noite caía, mas já não se sentia vazia. Sentia-se cheia de possibilidades, cheia do amor que Mariana havia tentado destruir com tanto empenho, mas que nunca conseguiu apagar por completo. Eu havia pensado que meu aniversário de 65 anos marcava o fim da minha relevância na história da minha família. Em vez disso, marcou o início de um novo capítulo, onde o amor não era condicional, onde a verdade importava mais do que a aparência, e onde ser avó significava proteger seus netos de qualquer um que quisesse usá-los como armas, até mesmo da própria mãe deles. No dia seguinte, era segunda-feira, o que significava que Tomás tinha treino de futebol e Emília, sua aula de balé. David passaria para buscar Tomás, enquanto Hélio levaria Emília, e depois os dois voltariam aqui para fazer a lição de casa e jantar. Era o tipo de rotina que Mariana teria controlado e manipulado, mas que agora fluía de forma natural, graças ao cuidado genuíno que tínhamos uns pelos outros. Enquanto apagava as luzes e subia as escadas, pensei na mulher que havia tentado me apagar da minha própria família. Em algum lugar, Mariana provavelmente estava inventando uma nova identidade, criando uma nova história, buscando outra família para se infiltrar e controlar. Mas ela havia deixado para trás algo que jamais poderia substituir. O amor entre pessoas que escolhem lutar umas pelas outras em vez de se renderem. Ela nos ensinou a todos o que não queríamos ser, e ao fazer isso, nos ajudou a nos tornarmos exatamente quem estávamos destinados a ser. Por isso, se por nada mais, suponho que eu lhe devia uma espécie de gratidão distorcida. Mas, acima de tudo, eu sentia pena dela. Ela teve uma família real ao alcance da mão, imperfeita e complicada, mas genuína, e a jogou fora pela satisfação vazia do controle. A perda dela era o nosso ganho. E por fim, depois de meses me sentindo um fantasma na minha própria vida, eu estava em casa. Agora, fiquei curiosa sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Deixe nos comentários. E enquanto isso, confira na tela final outras 2 histórias favoritas do canal que, com certeza, vão te surpreender. Obrigada por ficar até aqui.